Vamos começar mais uma videoaula? Desta vez o tapete Aurora, esse tapete de cores vibrantes. E como sempre aqui no canal, eu faço a versão destro e canhoto. Essa é a versão para canhotos e o link com a versão para destros está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Andréia Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao canal Andréia Crochê Handmade. Eu vou usar o barbante de 6 fios nessa peça. Esse daqui é um barbante cru. Como ele não tá na embalagem, eu realmente não sei se ele é Apolo. Ele tá com cara de ser barbante Apolo, sim. Esse aqui é o barbante Fial, 100% algodão. Ele também é número 6. É a cor rosa, número 71 essa cor. Gente, esse barbante, ele é sensacional. Ele tem uma maciez. Ele é 100% algodão, a qualidade dele é indiscutível. É lindo, maravilhoso. Esse daqui é o barbante Neo Art, da Neo Fios. Ele não é 100% algodão, ele é 85% algodão, assim como o cru, que eu vou usar também, né? Só esse é 100% algodão, tá? Ele é número 6, cor pink. Ele é um pouquinho mais fininho do que o outro aqui, embora sejam todos número 6, mas existe diferença de texturas entre eles, mas na peça não vai ficar tão perceptível. Tem um truquezinho aí para disfarçar um pouquinho essa diferença de espessura, tá? Vou usar a agulha de crochê número 3,5 porque meu ponto é soltinho, eu faço o ponto um pouco mais solto. Quem tiver o ponto muito apertado, talvez seja interessante trabalhar com a agulha número 4. Antes de começar a fazer a peça, eu queria fazer algumas observações. Esse ponto fica bem em relevo, bem encorpadinho. Isso ajuda na estrutura do tapete, fica muito bonito também. Mas é bom atentar para que ele não fique muito apertado. Se ele apertar muito, ele perde um pouquinho dessa textura tão fofinha. Então não é para fazer muito apertado. E esse aqui, as beiradinhas, eu tenho uma tendência natural, quando faço os leques e o acabamento, eu acabo soltando mais o meu ponto. Isso é uma tendência minha. Se você for fazer e não tiver tanta facilidade para soltar um pouco mais o ponto, para ele ficar assim encorpadinho, talvez o ideal seria usar uma agulha um pouquinho mais grossa na hora de fazer esse acabamento. Já peguei o barbante rosa, que é esse barbante Fial, 100% algodão, é com ele que eu começo. Ele tem uns fiozinhos tão fininhos, gente, são 12 fios finíssimos. É um barbante 6, a textura dele, o número dele é 6, mas ele tem 12 fios finíssimos. Fiquei encantada com esse barbante, embora a gente tenha que tomar um pouco de cuidado porque ele não tem muita torção. A torção dele é bem delicada, então ele desfia facilmente. Mas exatamente é por isso, essa torção tão delicada e esses fios tão fininhos é que deixam ele tão macio. Mas a gente acostuma rapidinho, tá? Bom, vamos à peça. Tem que fazer um cordão com 38 correntinhas, folgadinhas, tá? Nada de fazer correntinha apertada demais. Se tiver dificuldade de fazer a correntinha assim soltinha, faça a correntinha com uma agulha um pouquinho mais grossa do que aquela que você vai usar na peça, tá? Bom, agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia. O ponto fantasia, ele é feito em 2 etapas, tá? É uma carreirinha de ponto baixo e a outra de ponto alto, mas com alguns detalhes, né, aí na confecção desses pontos. Então, a primeira aqui a gente já começa com um ponto baixo, só que a primeira carreira eu nunca inicio pegando aqui, tá? Porque se a gente faz a primeira carreira pegando aqui pela frente na correntinha, ela fica aquela primeira carreira apertada, a correntinha fica apertada e geralmente ela acaba ficando um pouquinho menor do que as outras carreiras da peça. Então, por isso eu vou pegar aqui, nesta alcinha que fica atrás da correntinha, ó, aqui, tá vendo? A correntinha tá aqui e a alcinha fica lá atrás, ó, tá vendo? É nela que a gente vai pegar, nessa alcinha aqui. Então, eu sugiro deixar ela meio que tombadinha assim. Se você acha complicado, pode fazer pegando aqui pela frente. Mas eu acho interessante aprender a trabalhar dessa forma aqui, que o resultado fica melhor, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, nem precisa erguer correntinha, subir nenhuma correntinha. Você já vem desde a primeira aqui, ó. Pega a laçadinha lá de trás, tá vendo? Ó. E pronto, fiz o primeiro ponto baixo.
A partir de agora, os próximos pontos baixos, além de eu pegar na alcinha aqui de trás, eu tenho que pegar em duas alças. Então, eu venho na mesma alça onde eu já fiz o ponto, vou inserir a agulha, tá? Laço o fio, traz a laçada pra frente. E aí, eu vou inserir já no próximo ponto de base. Insere a agulha, laça o fio e traz pra frente, ficando assim com 3 alcinhas na agulha, eu laço e fecho as 3, tá? Então, é apenas um ponto baixo, que ao invés de pegar numa base só, ele pega em duas. Ele pega na base onde eu acabei de fazer o ponto e já pega na base seguinte, tá? Acho que não tá complicado de entender não, né, gente? É só um ponto baixo pegando duas bases. Pega em duas bases, fecha o ponto baixo. Pega em duas bases e fecha o ponto baixo. Então, é bem simples. Só a primeira carreira, que é um pouquinho chatinha pegar essa alça ali atrás, mas compensa muito pelo resultado que isso vai dar. Só falta uma correntinha, então, ó, vou inserir a agulha aqui na base onde eu já fiz esse ponto, vou inserir na próxima base, que é justamente a última correntinha, laçar e fechar tudo. Dessa forma, eu encerrei a carreira, vou virar. E agora eu vou começar a fazer a outra carreira com a segunda parte, né, do ponto fantasia. O ponto só forma o desenho quando faz as duas carreiras. Bom, aqui, olha, eu ergo um pouquinho a laçadinha, já vou inserir no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. O que eu preciso fazer aqui é subir a altura de um ponto alto. Então, quem tá acostumado a fazer 3 correntinhas, faz 3 correntinhas. Quem tá acostumado a fazer 2, faz 2. Quem tá acostumado a fazer, olha, o ponto baixo, a correntinha faz também. Eu faço um ponto baixo, como eu já fiz aqui, e aí eu vou inserir a agulha dentro desse ponto baixo aqui, ó. Laçar e fazer um outro pontinho baixo em cima dele. Mas esse é o meu método, você faz da maneira que você achar mais prática e mais interessante, tá? Aí, a gente começa agora o ponto fantasia aqui, da seguinte forma, venho no mesmo espaço, laço a agulha, puxo uma laçada. Vou lá no outro ponto seguinte, no ponto de base seguinte, vou inserir a agulha, buscar o fio e trazer. Ó, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu vou fazer como se fosse um ponto alto. Eu laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro mais 2, viu? Procura fazer isso de uma maneira assim, bem folgadinha, ó. Insere a agulha no mesmo ponto de base onde a gente já fez, traz uma laçada. Insere no próximo ponto, busca outra laçada. Laça o fio, tira 2 laçadas, laça o fio, tira 2 laçadas. De novo, insere a agulha aqui, ó, na mesma base, busca o fio. Insere na base seguinte, busca o fio. Laça a agulha, tira 2 laçadas, laça a agulha, tira 2. De novo, na mesma base onde já trabalhou, busca o fio. Na base seguinte, busca o fio. Laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Viu que simples? E é essa sequência de ponto que a gente vai fazer em toda a base do tapete. Primeiro, ponto baixo, pegando em duas bases. E depois esse ponto é como se fosse um ponto alto pegando em 2 bases. Ele só não é um ponto alto porque não tem aquela laçadinha aqui logo no início, né? A gente não laça a agulha logo no início aqui, como seria num ponto alto tradicional, né? Não, aqui ele já vai direto lá, vai na base, busca o fio, vai na base seguinte, busca o fio. Laça, tira 2, laça, tira 2. Vai na base, busca o fio, na outra base, busca o fio, laça, agulha, tira 2, laça, tira 2. E vamos fazer isso até o final da carreira. Tô chegando no finalzinho da carreira, então só falta, ó, um ponto de base, né? Então eu pego aqui, ó, na mesma base onde eu fiz o último ponto e busco o fio. Venho no último ponto de base, busco o fio. Laço, tiro 2, laço,
tiro 2, terminando assim essa carreira. Viro o trabalho e vou fazer novamente a carreirinha agora de ponto baixo. Então, olha, sobe um pouquinho a laçada, insere já no mesmo ponto de base e faz um ponto baixo. Insere na mesma base, insere na base seguinte, laça e puxa. Insere na mesma base, busca o fio, insere na base seguinte, busca o fio, laça, puxa tudo. Olha que ponto fácil. Veja que aqui eu já completei uma sequência do ponto e já estou fazendo a segunda sequência do ponto. Essa é a terceira carreira do trabalho, tá? Terceira carreira, a gente fez lá o ponto baixo, fez aquele outro ponto que parece um pontinho alto e já tá fazendo novamente ponto baixo. São 3 carreiras, mas o desenho do ponto, ele só formou um até agora e agora vai formar o segundo desenho, né? E eu vou fazendo, vou terminar a carreira e já mostro como que vira, tá? Estamos chegando no final da carreira, ó. Insere na mesma base, insere na base seguinte, fecha as 3 laçadas. De novo, insere na mesma base, insere na base seguinte, que é o último ponto, busca o fio, laça, fecha tudo. Vira. E vamos fazer mais uma sequência aqui do ponto, que é dar a altura de um ponto alto primeiro. Então, eu faço um ponto baixo, insiro a agulha aqui no meio do ponto baixo, faço mais um pontinho baixo em cima dele. E aí, eu venho na mesma base, busco o fio. Vou na base seguinte, busco o fio. Laça, tira 2, laça, tira 2. Vem na mesma base, busca o fio, na base seguinte, busca o fio, laça, tira 2, laça, tira 2. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira. Vou trabalhar várias carreiras desse ponto até atingir a altura que eu desejo aqui. Então, eu vou fazer essas carreiras e depois eu volto mostrando como que a gente continua a peça. Eu repeti 6 vezes o ponto fantasia. Ponto baixo e a carreirinha de ponto alto. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. E depois de repetir 6 vezes, é hora de trocar de cor. Então, com o barbante na cor cru, eu vou dar uma laçadinha, inserir aqui no primeiro ponto de base, na primeira base, né? E fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos, pegando em 2 bases. Então, vou inserir aqui na mesma base onde eu já fiz esse ponto, vou inserir no ponto de base seguinte, né? E com 3 laçadas na agulha, eu fecho as 3. Pronto, fiz um outro ponto baixo, é o segundo. Vamos ao terceiro, e assim vou fazer toda a carreira com os pontos baixos, pegando em 2 bases. Terminei a carreira, viro a peça e começo a segunda etapa do ponto fantasia. Então, primeiro eu tenho que erguer a altura de um ponto alto. Depois eu começo a trabalhar, pegando em 2 bases, aquele ponto que parece um ponto alto, né? Então, eu vou inserir aqui na mesma base que eu já trabalhei, buscar o fio. Inserir na base seguinte, buscar o fio. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. E começo novamente essa sequência, tá? Faz essa carreira inteirinha. Então, veja que é a mesma sequência. É o mesmo ponto. Só muda a cor, que agora eu tô com o barbante na cor cru. E eu vou fazer essa sequência. Então, terminando essa carreirinha aqui, eu já vou cortar o fio e voltar fazendo o mesmo ponto, a mesma sequência, só que já com outra cor. Terminei de fazer a sequência, ponto baixo e ponto alto, né? Fiz a sequência do ponto fantasia. Agora, eu venho com barbante de outra cor, a cor pink, que eu vou usar para fazer a próxima sequência de pontos. Vai ser uma sequência igual essa aqui, de 6 vezes a repetição do ponto fantasia. Só que aqui, esse fio é ligeiramente mais fininho do que o outro que eu usei aqui embaixo. Esse fio rosa, apesar de os dois serem fios número 6, esse fio rosa é um pouquinho mais encorpado. Esse aqui é mais fininho. Então, aí tem um truque. Tem um truquezinho para não ficar diferente, porque se eu fizer a mesma quantidade de ponto, ele vai ficar ligeiramente menor. Então, aqui eu faço um ponto a mais.
Todas essas carreiras têm 38 pontos, essa aqui vai ter 39. Eu vou aumentar um ponto lá na pontinha final da carreira. Então, eu vou inserir aqui no primeiro ponto de base e fazer um ponto baixo e começar a trabalhar o ponto baixo pegando em duas bases. Faz a carreira inteirinha assim. Terminei a carreira e a gente percebe que o ponto fica um pouco retraído, ó, que ele não está alinhado com os outros, justamente porque esse fio é um pouquinho mais fino, ele não preenche com a mesma espessura, né, desse daqui. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou inserir a agulha aqui onde eu fiz o último ponto e vou nessas laçadinhas aqui, ó, na lateral da carreira, inserir a agulha aqui e fazer mais um. Então, assim eu fico com 39 pontos de base e vou fazer toda a sequência de pontos aqui com 39. Quando eu voltar a outra cor, voltar ao barbante cru e as novas faixas, eu volto a trabalhar 38 pontos. Então, aqui é a mesma sequência agora, né? Subo a altura de um ponto alto, e aí eu vou inserir numa base e na outra, laça, puxo 2, laça, tiro 2. E assim eu vou trabalhar as próximas carreiras, repetindo 6 vezes essa sequência de ponto fantasia. Encerrei as carreiras com a cor pink e vou fazer novamente uma carreira com a cor cru. Então, agora a gente vai voltar a fazer 38 pontos. Eu começo fazendo a carreirinha de ponto baixo, pegando em duas bases. Para contar, é mais fácil contar aqui, ó, por essas correntinhas do que aqui embaixo. Porque como a base pega, como o ponto pega em duas bases, aqui confunde um pouco. Mas aqui eu contei e já vi que tem 38 pontos. Ou seja, não vou fazer mais nenhum aqui pegando nessa última laçadinha. Viro o trabalho. E vou fazer agora a carreirinha de ponto, que quase um ponto alto aqui, não é? Então, ó. Faço o primeiro ponto e já começo o segundo, pegando em duas bases, fechando duas laçadas, mais duas, pega em duas bases, laça, tira duas, laça, tira duas. Vou terminar essa carreirinha e arrematar. E agora, com o fio rosa, eu continuo fazendo o ponto fantasia. Então, agora a carreira é de pontinho baixo, não é? Então, vamos fazer a carreirinha de ponto baixo, pegando em duas bases. Depois, eu volto fazendo aquela carreirinha com o ponto alto, aquele ponto alto sem dar a laçada, né? Pegando em duas bases. Eu acho que já ficou bem claro qual é o ponto fantasia, não vou precisar ficar repetindo, tá? Eu vou já mostrar uma base desse tapete pronta e começar a trabalhar agora o redor, o bico de acabamento. Eu fiz uma repetição de 5 faixas de cores entremeadas pelo cru. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que as duas da lateral aqui estão um pouco maiores, essa tá menor. Aqui eu fiz 6 repetições em cada faixa dessa, 6 repetições do ponto fantasia. Ou seja, 6 vezes eu fiz a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto alto. E aqui eu só fiz 4, porque se eu fizesse 6 aqui também nessa do meio, o tapete iria ficar maior do que eu tinha intenção que ficasse. Então, você vai fazer a base sempre do tamanho que for interessante. E se tiver alguma diferença na alguma carreirinha, joga na carreira do meio, porque assim o desenho fica harmônico. Não vai jogar em uma faixa qualquer aqui, aleatório, tá? Aqui ficou com o tamanho de 50 centímetros certinho, ó. Do início aqui até a ponta. Aqui está com 29 centímetros. 29 centímetros de largura por 50 aqui no comprimento, né? Aí, a gente vai trabalhar agora um acabamentinho de várias carreiras. O bico tem várias carreiras. E aí, quer ver a diferença de tamanho?
Onde tinha 29, que era o lado mais estreito, vai ficar com... Contando desde o biquinho aqui até aqui, tá ficando com 47 centímetros. Então, os 29, ó, foi pra 47. E aqui no comprimento, vamos lá. Pegando desde o biquinho aqui, era 50, não é? Vamos ver com quanto ficou. 73 centímetros. É óbvio que trabalho artesanal pode haver diferença no tamanho, mas atente-se para isso. Essa base tem que estar coerente, porque vai haver um aumento grande aqui quando a gente concluir esse barrado. Vamos ver quanto tá medindo só o barradinho? Quando a gente mede o barrado desde a ponta ali, ó, ele tá ficando em torno, ó, 9 centímetros, tá? Vamos fazer o barrado, né? Vou guardar esse tapete, pegar a base. Em primeiro lugar, colocá-la pelo lado direito. Como é que eu sei o direito e o avesso? Onde fica aparecendo aqui, ó, essa mudança de cor fica assim, né? Com esse aspecto sinistro, esse é o lado do avesso. O lado direito é onde a mudança de cor fica bem harmoniosa. Olha a diferença aqui e aqui, tá? Então, esse é o lado direito. Eu vou colocar a base aqui, vou pegar o barbante na cor pink e fazer uma carreirinha de pontos baixos ao redor desse tapete. Então, eu posso vir em qualquer cantinho aqui, tá? Venho em qualquer cantinho do tapete e começo a trabalhar pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. E dessa vez é o ponto baixo tradicional mesmo. Não tá pegando em duas bases não, tá? Ó. Ponto baixo tradicional. Aqui no finalzinho da carreira, quando eu faço o último ponto, eu venho aqui na última base e faço o último ponto baixo, aí eu faço uma correntinha e na mesma base eu faço mais um ponto baixo, que é para já virar e fazer o cantinho, tá? Para não ficar repuxando o cantinho. Agora aqui eu vou trabalhar o ponto baixo pegando nesse vãozinho. Então, o vãozinho maior aqui, eu faço 2 pontos baixos. 1, 2. O vãozinho menor faz só 1. Ó, tá vendo? Você vai perceber que tem um vão maior, que é onde a gente fez o ponto alto, não é? Isso aqui é a lateral dos pontos, né? A lateralzinho da carreira. O vãozinho menor, que é onde foi feito um ponto baixo. Então, dessa forma, ó, 2, no próximo espaço, 1. No próximo vão, ó, veja que ele é maior, ó, quando eu abro, ó, esse é maior, esse é menor. Vão maior, 2 pontos baixos. Vão menor, faz apenas 1. 2, 1. 2, 1, 2, 1. Vamos trabalhar assim até fazer toda a volta, tá? Os 4 lados do tapete. E vamos terminando a carreira, né? Ó, terminei de fazer os últimos pontos baixos. E aí, entre o ponto baixo, o último aqui e o primeiro, tem que ter uma correntinha. Só que ao invés de correntinha, eu vou fazer aqui um pontinho baixo avulso. Vou te explicar como que é, ó. Aqui tô com a laçada no último ponto, aqui é o primeiro ponto, não é? Vou inserir a agulha aqui no topo do primeiro ponto, laço a agulha e puxo. Laço e puxo de novo. Então, eu fiz um pontinho avulso aqui, ó, ele fica solto. Ele vai substituir a correntinha. E aí, dentro dele, eu já começo a fazer um leque, ó. Já vou subir a altura de um ponto alto. Fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, ó, tá vendo? 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação.
Vou pular 1, 2 pontos de base, venho no terceiro ponto e vou fazer um bloquinho. Com 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo 1, 2, 3 pontos de base e faço um bloquinho. A cada bloquinho, eu vou pular 3 pontos de base. Faço uma correntinha, pulo 1, 2, 3 e faço mais um. Então, se são 3 pontos que tem que pular, por que que no começo eu pulei só 2? É porque eu já fiz a conta. Eu fiz a conta e vi que se eu pulasse 3 pontos aqui, não ia dar a quantidade certa de bloquinhos. Porque aqui eu vou colocar 9 bloquinhos. 9 porque tem que ser número ímpar, tá? Precisa ser número ímpar de bloquinhos. E se eu fizesse sempre pulando 3 aqui, não ia dar certo, ia dar só 8 bloquinhos. E eu preciso de 9, que é número ímpar. E aqui nessa lateral também eu vou fazer número ímpar. E eu vou explicar por quê. Vou pegar aqui o tapete, ó. Depois de fazer as carreiras de bloquinho, eu tenho que fazer esse desenho aqui. E para esse desenho estar certo, eu preciso ter a quantidade certa de carreiras aqui de bloquinho. Se eu começar com o número ímpar, que é o que eu tô fazendo, eu só tenho que fazer a quantidade ímpar de carreiras, como aqui eu fiz 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí dá certinho. Se eu começar com o número par aqui, eu só preciso fazer carreiras pares aqui. Ou eu vou fazer 4 carreiras de bloquinho, ou vou fazer 6, tá? E isso aí depende do tamanho que você quiser. Você pode fazer mais ou menos carreiras. A única coisa que não pode acontecer é ter bloquinhos aqui em quantidade ímpar e do outro lado quantidade par. Ou faz tudo ímpar, ou faz tudo par. Entendeu a importância desse conceito, desse entendimento para dar certo lá no final? Por isso que eu faço o tapete aqui, faço todos os testes, depois eu trago a videoaula aqui, ó, sem segredo. Aí você não tem que ficar fazendo e desmanchando, não é? Então, dá uma contadinha, vê quantos bloquinhos você vai conseguir colocar. É importante que esses bloquinhos tenham a distância de 3 pontos altos entre eles, porque se você pensar bem, você tá fazendo 3 pontos altos na mesma base, não é? E uma correntinha, então não são 4, ó, 1, 2, 3, com a correntinha 4. Então, você tem que pular 1, 2, 3 pontos e lá no quarto já começar a fazer outro bloquinho. Se você pular menos do que 3, vai ficar bloquinho sobrando. Se pular mais do que 3, vai ficar bloquinho faltando e vai começar a encolher, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pular 3 e fazer mais um bloquinho. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos. E agora, no próximo aqui, eu vou lá onde tem aquela correntinha avulsa e já vou fazer aqui um leque. E justamente sobraram, ó, 1, 2 pontos, tá vendo? Igual lá no início, 2 também. Assim ele fica harmonioso, né? Não fica sobrando nem faltando ponto. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tudo na mesma base. Pular uma correntinha, fazer uma correntinha de separação e começar a fazer os bloquinhos aqui do outro lado. Nessa lateral eu vou fazer 19 bloquinhos e eu já marquei, coloquei marcadores porque fica mais fácil, tá? Eu já deixo tudo marcadinho, já vejo se deu número ímpar, isso facilita e dá uma agilidade no trabalho. Só que aqui, entre um bloquinho e outro, vai pular 4 espaços. E vai pular 4 espaços, porque se pular só 3, como aqui, vai ficar bloquinho demais. Eu já fiz e o resultado não ficou bom, ficou embabadando. E ele dá certinho se fizer com 4. Eu já fiz o teste. E aqui, no primeiro, eu já começo a fazer aqui, ó, já pulei 3, 4, aqui tem 4 também. Já venho fazendo no primeiro aqui e vou tirando. Conforme eu vou fazendo, eu vou tirando o marcador, evita de estar fazendo tanta conta, né? Ó, faz a correntinha de separação,
faz o bloquinho com 3 pontos altos, 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, pula 1, 2, 3. Na realidade, eu tô só mostrando que aqui pulou 4, porque eu já tenho o marcador, então eu já sei onde eu devo ir. Se você tiver marcador, isso facilita muito, tá? Principalmente se você precisar que um desses bloquinhos tenha uma quantidade diferente de pontos para dar certinho, sabe? Porque às vezes a gente tem que adaptar. Então fica bem mais fácil quando a gente já marca tudo antes, faz a continha antes e depois vem só fazendo o ponto. Peraí que enroscou aqui no marcador, né? Em vez de eu tirar ele antes, eu não tirei, ó. Tira e já faz o bloquinho. Tá? Vou fazer a lateral todinha, já mostro o resultado. E aí, no final, eu fiz o último bloquinho, vou fazer a correntinha de separação e prender com um ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto alto da carreira, lá no leque, né? Agora, eu vou cortar esse fio, arrematar, e com o barbante cru, eu vou começar uma nova sequência. Vou fazer os bloquinhos dentro de cada espaço desse. Então, eu venho fazendo aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos em cada espaço. Uma correntinha de separação e nas quinas eu faço o leque. 3 pontos altos. Uma correntinha. Mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vem no próximo espaço, faz outro bloquinho. Então, eu vou repetir isso por mais 4 carreiras. Eu já tenho uma lá, que é a carreira na cor pink. Essa daqui já é a segunda. No total, serão 5 carreiras. Olha a sequência, vou mostrar o pronto aqui. A sequência que eu fiz. Primeiro, o ponto na cor pink, depois a cor cru, depois rosa, depois pink e depois termina com rosa. Sendo que, então, dá 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Eu vou fazer todas essas carreiras e só volto aqui quando eu for fazer esse acabamento, tá? Esse bico de acabamento. Eu fiz uma sequência de 4 carreirinhas de ponto bloquinho, sendo a cor pink, depois o cru, o rosa, o pink. E agora eu venho no rosa. Aliás, o rosa é o que tem a maior incidência, né? Então, agora eu vou fazer a última carreira de bloquinho, porque logo em seguida eu vou fazer uma carreira de acabamento. Então, eu começo essa carreira de bloquinho, eu vou começar aqui, ó, bem nesse cantinho, perto do leque. Tem um motivo para eu começar aqui, porque eu já quero deixar no jeito para começar a fazer a próxima carreira. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Então, o total aqui são 3, mas eu vou fazer apenas 2 e deixar para fazer o terceiro quando eu vier terminando a carreira. Uma correntinha de separação. Aqui no cantinho eu faço o leque, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, na realidade, o que eu vou fazer aqui é uma sequência de ponto bloquinho sem nenhuma diferença das outras. Eu só quis mostrar para informar isso, que fica mais fácil se eu começar perto do cantinho aqui, ó, um bloquinho antes do leque. Só isso. O resto não tem diferença nenhuma. Eu vou terminar essa carreira, não vou cortar o fio, porque a próxima já é na mesma cor. Aí, eu tô terminando a carreira, ó. Faço o último bloquinho aqui. E o primeiro bloquinho, ele tá desfalcado, só tem 2 pontos, né? Vou fazer o último. Faço a correntinha de separação, faço o ponto que faltava. Agora sim, eu tenho 3 pontos, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, no topo do ponto seguinte, que é para encerrar a carreira.
Agora, então, eu preciso chegar aqui nessa correntinha de separação. Então, eu vou andar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E agora que eu cheguei aqui na correntinha, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e venho no próximo vão, faço um ponto baixo. Aqui eu fiz uma alça com 3 correntinhas. Dentro desse leque, eu vou fazer uma alça com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou prender com um ponto baixo no mesmo espaço. Então, nesse espaço aqui, eu fiz um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou no próximo vão, faço um ponto baixo. Fiz novamente uma alça de 3 correntinhas. Agora, eu faço uma alça de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo no próximo espaço com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Prendo no próximo vão com um ponto baixo. 5 correntinhas. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim eu vou fazer a carreira toda, alcinhas curtas de 3 correntinhas e alcinhas mais longas de 5 correntinhas. E no leque, uma alcinha maior, uma alcinha com 6 correntinhas. E sempre, antes de fazer a alcinha maior aqui do leque, tem uma curta, né? Porque é uma curta, uma longa, uma curta, uma longa. Então, uma alcinha curta, aqui é uma alcinha maior, mais longa. E depois uma curta, uma longa e assim vai. E agora eu cheguei no final da carreira, só falta fazer uma alcinha, que é de 5 correntinhas. E prender com um ponto baixíssimo, aqui nesse ponto baixo. E assim eu fiquei com alcinhas em toda a carreira. Agora eu preciso fazer um ponto baixo no meio dessa alcinha aqui. Então eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, só para o ponto baixo ficar bem centralizadinho no meio da alça, tá? E agora essa carreira todinha vai ser assim. A alça curtinha, a gente faz um ponto baixo. Na alça longa, faz um leque. Vou fazer 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, eu vou fazer um ponto picô, que são 3 correntinhas. E aí, insere a agulha aqui, ó, nessas 2 laçadinhas aqui do topo do ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, esse é o picô. E aí, eu faço mais 5 pontos altos. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Na próxima alcinha, o leque, a mesma coisa, 5 pontos altos. Um picô. E 5 pontos altos. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Na próxima alça, que é uma alça maior de 5 correntinhas, faço o ponto leque. E na próxima alcinha, que é uma alcinha curta de 3 correntinhas, um ponto baixo. Não tem segredo, né? Essa sequência vai ser feita em toda a bordinha do tapete. Essa é a última carreirinha do tapete. E o tapete tá finalizado, já coloquei a etiqueta, vou deixar algumas imagens e algumas fotos dele acabado. Gostei muito do resultado. Ele ficou fofinho, macio, com uma textura interessante, apesar de ser fio 6.
Eu espero que você tenha gostado demais dessa videoaula. Tem vários tapetes aí no canal, dá uma olhadinha aí na playlist de tapetes. Quem sabe você vai gostar dos modelos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.